capítulo de número 5. Eu vou ler junto com os irmãos a partir do verso 23 do capítulo 4. Vamos pegar esse pano de fundo que tem aqui em Mateus 4 para a gente ler a introdução. Hoje será a introdução do Sermão do Monte, quando vamos começar na semana que vem as bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê entendimento nesse primeiro momento, Senhor, que vamos estudar o Sermão do Monte. Nos dá a paz, a graça e a sabedoria do alto, Senhor, para tirarmos desse ensino, desse momento, Senhor, aquilo que precisamos para as nossas vidas. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você tem algumas coisas nesse versículo 1 do capítulo 5 que são importantes. A primeira delas é o coração misericordioso de Jesus. O texto diz que ele vendo as multidões. Ele olha para fora de si e vê o movimento dessas pessoas que estavam vindo de todas essas cidades encontrar com ele. Então ele sabia que era o momento apropriado para ele falar, para ele trazer ensino. Então o texto diz que ele sobe ao monte. O texto fala que os seus discípulos vêm todos e se aproximam dele para ouvir o seu ensino, e então ele começa a proferir o seu maior sermão, ou o texto mais conhecido da Escritura, proveniente do Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. Mas a gente precisa entender algumas coisas, contexto, quem está presente, o que Jesus está falando, algumas coisas que estão aqui ao redor, antes de entrarmos propriamente no Sermão do Monte. Por isso eu decidi fazer uma introdução, para a gente perceber e entender que aqui nós temos o coração do ensino ético de Jesus. Nós temos aqui uma exposição profunda do significado de viver sobre o governo de Deus. E eu quero que vocês entendam o contexto, eu quero que vocês entendam a audiência, eu quero colocar como se fosse um teatro e colocassem você naquele lugar lá, para que vocês absorvessem no futuro, quando eu começar a expor o Sermão do Monte, vocês trazerem à memória o lugar onde Jesus está sentado, tá certo? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é acerca do contexto do sermão. Onde é que Jesus estava? O ministério de Jesus, ele está se estendendo e chega a um momento tão potentoso, tão grande, que se espalha por toda aquela região. Lembre-se que ele começou o seu ministério na Galileia. Antes de chegar no Sermão do Monte, ele tem um caminho a percorrer. Ele prega o evangelho do reino, ele sai curando enfermos, libertando pessoas oprimidas, e tudo isso vai acontecendo nas cidades ao redor de Jerusalém, e as pessoas começam a ficar curiosas. O primeiro momento e o primeiro movimento é por curiosidade. Quem é esse que anda falando essas coisas? Quem é esse que as pessoas estão se sentindo atraídas e indo atrás dele para ver as suas palavras, para ver os seus milagres, né? Quem é esse que anda distribuindo pão e comida? Então Jesus aparece naquele lugar como uma figura extremamente diferente do que estava acontecendo antes.
Diferente dos religiosos que viviam dentro do templo, que viviam no sinédrio e que viviam implicando com o povo, Jesus é um tipo de pessoa que andava com eles. E segundo esse texto que nós lemos aqui, Jesus pregando por toda a Galileia, é onde ele começou o seu ministério. É onde Jesus iniciou aqui a sua pregação. O primeiro momento em que Jesus se levanta para falar do reino de Deus foi na Galileia. Foi o lugar que ele escolheu como um porto, como uma cidade portuária, como um lugar onde havia muito movimento para que ele começasse a falar. Eu preciso lembrar que a Galileia era uma área diversa culturalmente. Você tinha judeus, você tinha gentios, apesar de ser uma área rural, apesar de ser uma área em que havia, aqui nós estamos falando de uma religião menos influente, diferente das regiões do sul, que são Judeia e Jerusalém. Jesus começa num local onde ele sabia que ele podia começar com paz. Então ele sai da Galileia e o texto diz que ele passa por Decápolis, que são as 10 cidades gregas, de influência grega, de influência de conhecimento grego, de influência romana, ao leste do Jordão e ao sul da Síria. Perceba que já são outro tipo de pessoas. Jesus está falando para o povo judeu, mas ele também está falando para pessoas de cultura greco-romana, que eram predominantemente gentílicas. Jesus não escolheu apenas um tipo de povo. É por isso que ele sai da Galileia, passa por Decápolis, e ele também pregou em Jerusalém, que é a cidade importante dos judeus, ou o centro religioso, onde estavam todas as autoridades e todo mundo que tinha poder. Era o centro cultural e político do povo judeu. Jesus passa por essas cidades. As notícias sobre Jesus se espalham rapidamente dessas duas regiões, que ele vai para Galileia e Decápolis, e isso corre para dentro da cidade de Jerusalém e alcança os líderes religiosos. Os peregrinos começam a andar atrás de Jesus. Vá pensando na multidão de pessoas que começam a segui-lo por todos os lugares. A Judéia, que o texto fala aqui, é a região sul de Israel, onde era localizado a cidade de Jerusalém. Era uma área dominada por judeus ortodoxos, por pessoas que tinham uma observância maior na lei mosaica, eram pessoas mais rigorosas. Jesus parte daqueles que eram menos rigorosos e vem entrando na cidade, e a sua fama vai se espalhando por dentro de Jerusalém e alcança aqueles que são mais rigorosos, aquelas pessoas que tinham uma vida que até hoje é assim em Jerusalém, voltada mais para princípios ortodoxos. E o texto fala também que ele está ali na região além do Jordão, que é a parte leste do Jordão, atual Jordânia. Nós temos até um amigo que está lá hoje. Essa área incluía os territórios de Pérea e estava habitada ali por uma mistura entre judeus e gentios. Percebam que Jesus prega no meio dos judeus, no meio daquele que era seu povo, ele prega no meio dos gentios, uma cultura greco-romana na Decápolis, e também prega naqueles que eram misturados. Jesus não escolheu esse tipo de povo. Não. Ele saiu pregando por todos os lugares. Então aqui você tem uma demonstração de uma expansão geográfica, é isso que o Evangelho está mostrando de Mateus. Uma expansão geográfica da área que Jesus afetou ao redor da cidade de Jerusalém. O que fica claro para nós aqui é o seguinte: Jesus não limitou a sua obra a uma região, a um grupo específico de povo. De outra forma, nós podemos dizer que Jesus se moveu para diferentes culturas, levando cura, esperança, a mensagem do reino, e ele se esforçou para que a sua palavra fosse uma missão universal, que fosse uma missão para toda a terra. A linguagem bíblica é que Jesus recebeu também aqueles que eram gentios, a linguagem bíblica é que Jesus expandiu as fronteiras de Israel, pregando o evangelho do reino. Primeira coisa que eu preciso entender é isso. Toda a vida de Jesus não
não se restringiu apenas a judeus. A vida de Jesus se abre para todos os povos que estão naquela região e depois nós vamos entender que isso vai se estender sobre toda a terra. A segunda coisa que eu quero que vocês percebam aqui nesse texto, depois de explicar o contexto histórico ali, eu quero que vocês percebam o significado do monte. Essa palavra monte é extremamente importante. Sabe por quê? Porque há um significado simbólico e teológico importante. Na tradição bíblica, os montes são frequentemente lugares onde você tem a revelação divina, como, por exemplo, Moisés no Monte Sinai. Moisés sobe ao monte para receber a revelação de Deus. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Moisés sobe ao monte para dizer ao povo qual era a vontade de Deus. Jesus subir no monte aqui simboliza um movimento de direção à presença de Deus. Um movimento em direção à presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele começa a ensinar nesse lugar, e isso sugere que ele está revelando uma nova e mais elevada ética ao seu povo. Tanto é que nós vamos ver mais para frente ele dizer assim, olha, vocês viram o que foi dito. Ame aqueles que te amam e odeie o vosso inimigo. E Jesus modifica essa verdade. Jesus vai trazer uma nova ética para o povo de Deus. Jesus vai trazer uma nova ética, uma nova forma de entender o mundo e a vida. Portanto, ele está assumindo o mesmo lugar que Moisés. Tanto é que o próprio Cristo vai dizer, olha, eis aqui quem é maior do que Moisés. E todas aquelas pessoas começam a pegar pedra para apedrejá-lo. Jesus vai se colocar num lugar aqui daquele que vai receber da parte de Deus. É por isso que o Sermão do Monte, assim como o momento em que Moisés recebe no Monte Sinai lá atrás a palavra do Senhor, aqui Jesus Cristo, como a própria palavra encarnada, revela a si mesmo. Lá revela a vontade de Deus. Aqui Jesus revela a sua própria pessoa. E quem é que está ali ao redor? Agora que eu já expliquei as cidades, o local, o momento solene da pessoa de Cristo falando o seu ensino, as multidões, elas começam como um grupo diverso de todas essas cidades, elas começam a se reunir ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, segundo o texto bíblico, nós vemos claramente que eram pessoas famintas, tanto de alimento quanto de cura física. Eram pessoas sem esperança, que estavam cheias de esperança nesta hora de receber um entendimento novo do reino dos céus. Eles começaram a ouvir acerca desse homem que falava, que curou cegos, que curou coxo, né? Que curou pessoas que necessitavam, que libertou pessoas de espíritos malignos. E aqui você tem um movimento das primeiras pessoas que começam de fato a seguir o nosso Senhor Jesus. Quando você olha para a multidão, você precisa lembrar do seguinte. Ao redor de Jesus vão dizer que havia entre 5 a 8 mil pessoas caminhando ao redor dele. Jesus, desse mundo de pessoas, ele tira 70, né? Discípulos que vão 2 a 2 começar o desenvolvimento do reino. E eles ficam espantados com o poder do reino dos céus e como os demônios se sujeitavam ao poder deles. Desses 70, o Senhor Jesus tira 12. São esses que Jesus fala, desses discípulos que se aproximaram. 12 discípulos que ele pessoalmente vai ensinar. O que é interessante você perceber é que dentre esses 12, já falei para vocês, Jesus tinha um círculo íntimo e pessoal, né? Pedro, João e Tiago, que é o círculo íntimo da amizade do Senhor Jesus Cristo. Observem que dessa grande multidão que houve, nós temos um grupo que vai sendo reduzido, né, até o círculo pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos como isso se processa, mas Jesus fala claramente que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos ouvirão o seu ensino, mas poucos darão ouvido ao seu ensino. Muitos vão ver milagres, prodígios, poderes, mas haverão aqueles que crerão no seu ensino.
O Sermão do Monte, que a gente vai começar a estudar agora, irmãos, ele é, em muitos aspectos, um manual de discipulado. Era como se o Senhor Jesus estivesse discipulando os seus discípulos, ensinando a sua verdade. O Sermão do Monte revela os princípios fundamentais do reino dos céus e do ensino ético da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entendermos que bem-aventurados são os pobres, nós temos que olhar a partir da ética da pessoa de Cristo, não a partir da ética do mundo. Há uma distinção entre a ética do mundo e o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte é muitas vezes visto como uma nova lei do reino de Deus. E essa é a grande verdade. Jesus, quando ele resume a lei, ele resume a nossa adoração para com o Pai e resume a nossa relação para com o outro. Tudo aquilo que eu preciso aprender. Enquanto a lei mosaica guiava a vida do povo de Israel, Jesus, como um novo Moisés, nesse momento aqui, ele dá uma nova interpretação e aplicação dos princípios divinos e mostra como a vida do reino de Deus transcende a mera observância da lei e meras regras externas. Essa parte é extremamente importante entender. Enquanto uns buscavam a salvação por si mesmo, por uma vida apenas observando regras externas, Jesus traz a lei para dentro do coração do homem. Jesus começa a falar da concupiscência, daquilo que a gente pensa, daquilo que é o nosso próprio coração. Jesus olha para um outro lugar, irmãos, completamente diferente, que hoje é fácil para nós entendermos, mas naquela época não era. Naquela época, a acusação era apenas externa. Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, olha, eu quero que vocês me apontem se em mim há pecado, porque quanto à lei, eu sou irrepreensível. Não há erro na minha vida. Mas Paulo entende que essa não é a forma da salvação. Paulo entende que a única forma de ser salvo é ser achado nele. É essa palavra que ele usa. Eu joguei tudo isso fora para ser achado nele, para ser encontrado nele. Tudo agora para mim, quanto a essa lei, quanto a essa forma externa de vida, eu lanço fora, ele chama de estorvo, para ser encontrado na pessoa de Cristo. Paulo só achou isso a partir do próprio ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que é uma transformação na vida e no entendimento de Paulo. Da mesma forma que precisa haver uma transformação no nosso entendimento. Lucas era gentil também, né? Ele era médico grego. Então ele é um daqueles que também precisa ter a mente transformada. Você vê que tanto Paulo quanto Lucas, eles se curvam a esse ensino do nosso Senhor Jesus Cristo e modificam as suas vidas. É exatamente isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender, estudando o Sermão do Monte, os valores do reino. Quais são esses valores do reino? O que é importante para o nosso Senhor Jesus Cristo? Quais são os valores e as atitudes que caracterizam um cidadão do reino dos céus? O que é importante para Jesus que os seus discípulos tenham? Como eu devo agir no mundo? As bem-aventuranças, por exemplo, vão desafiar todas as convenções do mundo. A forma que o mundo se rege hoje. Exaltando, olha só, exaltando riqueza, poder, status. E o ensino de Jesus é paradoxal. Ele ensina a humildade, a misericórdia, a pureza de coração, a justiça como verdadeiras marcas dos seus seguidores. Quando estudarmos aqui, eu quero que vocês olhem a multidão inteira de todas essas cidades, de todos esses lugares, quiçá do mundo. Porque você tem romanos espalhados por todos os lugares que estão ali presentes. Você tem gregos. E Jesus, então, traz o seu ensino e ele mostra que há uma justiça superior. Vocês vão perceber, não é uma justiça humana que é falha, que erra, que muitas vezes é corruptível e corrompe, e corruptora, né? Corruptora do povo. Jesus vai olhar e vai dizer, olha, há uma justiça superior. E Jesus destaca a necessidade de que essa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, que é altíssima. Que
que é muito alta. A vara de medir e da vida daquele povo de Israel era extremamente alta, como é até hoje. E Jesus mostra que a nossa vida, dentro de nós, os nossos atos, a nossa forma de ver o mundo, precisava mudar. Os nossos caminhos precisavam convergir para os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos, como disse o profeta Isaías, precisavam convergir para o pensamento de Deus, para o ensino do Senhor. Então Jesus é aquele que vai dizer ao povo, olha, eu tenho uma nova forma de vida para vocês. E ele vai sentar e proferir, então, o seu sermão do monte, que não pode ser meramente uma justiça externa, mas precisa ter um coração transformado pelo amor e pela graça de Deus. Precisa ser uma vida nova que olha para o próximo com misericórdia, com graça. No Sermão do Monte, irmão, Jesus vai chamar os seus seguidores a uma vida de santidade para refletir o próprio caráter da pessoa de Deus. É isso que nós vamos estudar aqui a partir do próximo domingo e hoje a guisa de introdução, né? O Sermão do Monte, irmãos, é uma declaração poderosa do reino de Deus. Como é que se estabelece esse reino? Como vivem essas pessoas, né? Jesus traz uma expectativa para aqueles que desejam segui-lo. Pense que você é um seguidor de Jesus, que você nunca ouviu o Sermão do Monte, e você senta e ele começa a explicar esse sermão, qual seria a sua atitude? Você vai segui-lo? Ou você vai simplesmente abandoná-lo? Não vai dar ouvidos? A grande verdade, irmãos, é que quando nós abraçamos os valores do reino ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, nós mudamos todas as áreas da nossa vida. A minha oração é que quando começarmos a estudar cada uma dessa parte desses sermões, vocês comecem a perceber quais são as áreas que você precisa tratar. Eu amo esses estudos porque eles nos mostram exatamente quem somos. Porque o reflexo que a gente vê é Cristo. A imagem que eu vou ver é Cristo. É como se ele estivesse revelando a si mesmo. E quando eu olho para essa imagem, eu preciso comparar com quem eu sou. Eu sou a imagem corrompida, a imago Dei caída em Adão, ou eu estou sendo renovado todos os dias à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou me limpando, me lapidando, ou o meu coração continua caído, sem humildade, sem pureza, sem misericórdia e sem paz? Essa abertura é como se eu estivesse naquele lugar e falando para todo o povo. Como crentes, eles são desafiados a reavaliar suas próprias prioridades. Eles precisam se perguntar, os meus valores refletem os valores do Senhor Jesus? O que eu realmente entendo como importante coaduna-se, se encaixa com o que Jesus fala aqui no Sermão do Monte? É isso que nós vamos estudar. E vamos estudar de forma pormenorizada. Nós vamos mergulhar como nós mergulhamos aqui nos dons do Espírito, no fruto do Espírito Santo. Eu encerro dizendo assim, olha, estudar o Sermão do Monte é um chamado a uma vida radical. É um chamado ao centro, ao núcleo duro do ensino de Cristo. É onde o homem mais é confrontado. Onde todo aquele que pertence a Deus começa a repensar a sua própria vida. Eu preciso reavaliar o meu coração. Eu preciso ressignificar o meu conforto, o meu status. Eu preciso reconfigurar o meu coração quanto à justiça de Cristo. Todos nós, enquanto servos do Senhor. Nós fomos chamados a carregar a cruz. Nós fomos chamados diariamente a seguir os passos do nosso Senhor Jesus e vamos mergulhar no seu ensino mais profundo. Eu encerro dizendo o seguinte, quando nós buscamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós somos conformados à sua imagem,
a sua mente, e a partir daí nós nos tornamos instrumentos do seu reino sobre a terra. Quando Jesus daí se ensina aos seus discípulos, é como se ele estivesse configurando o coração deles e a mente deles e preparando para tudo aquilo que eles iriam fazer nos próximos 30 anos, 40, 50 anos de expansão do Evangelho. Porque são essas bases que se espalham por esses 2000 anos e alcança a nós hoje. A guisa de introdução, eu quero dizer o seguinte, que nós possamos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nesse estudo, aprender a viver de modo digno do chamado do nosso Senhor Jesus, daquilo que recebemos. Jesus vai mostrar a sua glória para que eu e você passamos a refletir essa glória de Cristo em todas as áreas da nossa vida. É uma caminhada. Então hoje é o convite. Sabe, Jesus subindo, sentando na pedra, esse é o convite. Toda a estrutura está pronta. Você sabe onde você está, você sabe as cidades, você sabe as pessoas que estavam ao redor. E os discípulos não estavam juntinhos não, tá? Estavam dispersos naquele bolo ainda ali. E eles estão começando a se juntar ali e entender quem é a pessoa do Messias. E bendito Deus, bendito seja Deus, nós já sabemos quem é esse Messias. O que nós precisamos é aprofundar, né? Nos preparar. Então que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude nessa caminhada, esse mergulho que nós vamos fazer primeiro nas bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Coloque a sua vida na presença do Senhor. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor Jesus, ó Pai, nos deu a tua preciosa lei. E eu te peço, ó Deus, que esse seja o início dessa caminhada, Pai, que o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor nos prepare para estudar, Senhor, a tua palavra, e que graciosamente, ó Deus, o Senhor transforme nossa mente e o nosso coração. Obrigado por esse momento, Senhor. Prepara-nos para recebermos os valores do reino, para termos esse chamado radical à tua presença e a transformação completa do nosso ser, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.